A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. A todos nós que estamos aqui, aqueles também que passam a nos acompanhar, a partir deste momento também através da página, da igreja, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se na liberdade que Cristo Jesus nos deu, pelo seu sangue precioso, para o glorificar, o exaltar, cultuar ao Senhor nessa noite e receber aquilo que está reservado, porque a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós estamos juntos, todas as vezes que congregamos, algo especial acontece, O Senhor zela pelo congregar, Ele zela pelo estar junto, o Espírito Santo de Deus zela por isso, e Ele espera que nós façamos isso, para que nós possamos receber algo que está reservado. Quem está na página pode dizer assim, mas eu não vou ser abençoado? Amém, será em nome de Jesus, que seja isso por profecia, você que está assistindo, você que passa a nos acompanhar neste momento. Mas eu te digo que há algo que está reservado somente quando nós estamos congregados, somente quando estamos dentro de uma igreja. Não importa, independente da placa, do local, da cidade, do país que você esteja, há algo que está reservado quando nós congregamos de especial, de único. Então, usufrua disso. E você que também passa a nos acompanhar, usufrua também daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida nesta noite, através da palavra, através das orações, através do louvor. Mas antes, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Salmo de número 46. E ao encontrar, vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Uma palavra tão abençoada, Verdade. Tão cheia de promessas, mas também tão cheia de compromisso, para que tudo isso se cumpra. Creia, em nome de Jesus. Vivemos tempos, brevemente, assim, só por um momento, assim, o irmão antes estava sentado ali, a gente deu um comentário. Nós vivemos tempos em que nunca foi tão, alguém pode dizer assim, mas sempre foi tempo de acreditar, sempre foi tempo de crer, sempre foi tempo de confiar, amém. Mas tem tempos e tempos, há tempos muito específicos, e esse tempo que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, é tempo de crer. São tempos difíceis, é tempo de crer, de confiar no Senhor dos exércitos, que independente do que aconteça, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente da saúde física, independente da saúde espiritual, depende do que seja, do que aconteça, é necessário crer, para que vejamos em nome de Jesus toda sorte de promessas, de palavras já ditas, através de profecias, através de sonhos, através de visões, através de pregação, como hoje. Eu creio que a palavra falará conosco em nome de Jesus, porque todas as vezes que nós estamos juntos, que estamos reunidos, o Senhor fala conosco, e é por isso que nós estamos aqui, para nos fortalecermos, para recebermos fortalecimento da parte do Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado, Senhor,
pela congregação, Senhor, por estarmos congregados, por estarmos reunidos, nós que estamos aqui, aqueles também, Senhor, que estão acompanhando essa palavra, que estão acompanhando este momento, que estão adorando conosco, Senhor, através das redes sociais, independente de onde quer que estejam, sejamos todos, em nome de Jesus, antes de tudo, levitas, adoradores, que honrem e adorem o seu nome em espírito e em verdade. Perdoa-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, das nossas falhas, Senhor, das nossas faltas, das palavras levianas, Senhor, dos pensamentos, dos olhares, de tudo aquilo que pode causar dano, Senhor, às nossas almas, às nossas vidas. Em nome de Jesus, caia por terra tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, de nossos corações e de nossas vidas espirituais, nossas vidas físicas, Pai, em nome de Jesus. E seja dado sempre, continuamente, sempre, seja dado lugar a Ti, ó Espírito Santo de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, suscita, Senhor, de nossos lábios, que nossos lábios venham Te adorar, venham Te glorificar, exaltar, cantar louvores a Ti, verdadeiros, em espírito e em verdade, porque não há outra forma de chegarmos a Ti em louvor, senão em espírito e em verdade. Receba, Senhor. Não, Senhor, a nós, Senhor, jamais, Senhor, a nenhum de nós. O louvor não é nosso, Senhor, as palavras não são nossas, os pensamentos, tudo é Teu, tudo é para Ti, Senhor, tudo é por meio de Ti. Obrigado, Pai, obrigado, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Senhor, o Messias, aquele que era, que é e que sempre será Senhor dos senhores. Aleluias. Receba, Senhor, o louvor e a adoração de nossos lábios, de nossos corações, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Tu és exaltado, hoje e para todos sempre. Aleluias. E somente o Senhor. Senhor, em Tua presença, Senhor, em louvor e adoração. Que os nossos corações, Senhor, os nossos lábios, Senhor, tudo que temos e somos, Te adore, Senhor, verdadeiramente, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluias, aleluias. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Faz, Senhor, de nós, de cada um de nós, Senhor, que está aqui nesta noite, Senhor, não porque muitas das vezes tudo nos vai bem, Senhor, ou porque vai sim tudo bem, não importa a circunstância,
o momento. Se tudo vai bem, que continue em nome de Jesus. Se não vai, que seja arrumado, consertado, renovado, restaurado, em nome de Jesus. E de nossos lábios, de nossos corações, saia louvor, a adoração, verdadeira adoração, porque não há outra forma. Aleluias, aleluias. E te acariciasse. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Aleluia. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Aleluia. Descer meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Restaura, Senhor, sonhos, Senhor, as vidas, o povo, Senhor, aleluia. Acende, Senhor, toca os corações, quebrando, Senhor, aleluia. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, vem minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Descer meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, Necessário, com seu amor, permita que Ele te corrija, acende o permita que Ele te fogo outra restaure, vez. sinta novamente, aleluia. Refinado serei, precioso metal, Fogo do primeiro amor, não se esqueça, não permita se esquecer, aleluia. não me envergonharei, acende o fogo em mim. Em nome de Jesus, não permita se esquecer do fogo, da chama que se acendeu, da cura, da libertação, aleluias. Toda honra e toda glória seja ministrada ao Senhor, aleluias. Aquele que tem todo o poder, aleluias. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pelos lares, pelas famílias, pelas casas, pelos trabalhos aqui representados. Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, por cada lar aqui representado, por cada dispensa, por cada lar, Senhor.
por cada trabalho, cada um daqueles que tem o seu próprio negócio ou que quer seja um colaborador, Senhor, de uma empresa, Senhor, um funcionário, não importa. De algum lugar tem vindo nosso sustento, Senhor, e o Senhor tem abençoado este lugar. Porque nós estamos trabalhando, estamos ganhando nosso sustento com o suor do nosso trabalho, assim seja, de forma honesta, de forma justa, Senhor, de forma correta. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o lugar, Senhor, quer seja como empreendedor individual, quer seja como funcionário, não importa, Senhor, abençoa, Pai. Nós profetizamos toda sorte de bênção sobre o lugar da onde vem o nosso sustento, para que também, Senhor, não nos falte, Pai, em nome de Jesus. Aproveitamos este culto para clamar ao Senhor por todos aqueles que estão esperando, aqueles que estão desejando, aqueles que estão precisando que portas sejam abertas, Senhor, de emprego. Clamamos, Pai, em nome de Jesus, que haja fé, Senhor, para ver, porque quantas vezes, Senhor, para a honra e glória do Senhor, não a nós, jamais, mas quantas vezes aqui, Senhor, nós todos juntos determinamos, Senhor, todos nós oramos e intercedemos, Senhor, no dia seguinte, quantos testemunhos, Senhor, de pessoas, de servos de Deus, de pessoas, Senhor, que creem, independente, Senhor, de onde estão, creem, e assim foi feito no dia seguinte, portas foram abertas, e assim nós cremos, que em nome de Jesus assim será. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos neste momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tenha liberdade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos, suas ofertas, mas de trazer também, continuar, né? Trazendo o seu coração, a sua vida como oferta de amor ao Senhor. Aleluias. Porque grande é o Senhor e digno de ser mencionado como o único Deus e suficiente Salvador de todos, porque Ele o é. Maravilhoso tu és, Senhor. Pois quando está
declaramos, Senhor, esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, sobre cada um de nós, Senhor, sobre todos. Aleluias. Aleluias. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor é a luz, Senhor, o caminho e a vida. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, te glorificar, Senhor, e clamar. Que as palavras, Senhor, não saiam simplesmente, Senhor, de nossos lábios, porque não são. São sim, Senhor, canções, mas de louvor, de oração, de súplica, de ação de graças. Isso sim, Senhor, nós cantamos quando estamos juntos. E há poder na palavra. Nós sabemos, Senhor, que a palavra, quando sai de nossos lábios, ela não volta vazia. Ela acha o destino que lhe apraz. Que assim seja. Cada palavra, Senhor, que sai de nossos lábios, que nós declaramos nesta noite, em louvor, em adoração, em clamor, em oração. Aleluias. Adore, clame esta canção, clame este louvor e adore ao Senhor. Aleluias. Tu és a razão, Senhor, o caminho. Aleluias. A solução. Tu és a minha luz, a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu darei.
independente do que passemos, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente das lutas, independente das vitórias, independente do que for, das aparências, das circunstâncias, nós temos a certeza, a convicção, a fé de que um dia, aquele dia, no dia do Senhor, Ele retornará para nos buscar. E toda dor, e todo jugo desigual, e tudo aquilo que você passou, e todas as dores, todas as lutas, todas as enfermidades, todas as alegrias passageiras, tudo aquilo que nós vivemos aqui não será nada comparado. Nada há de se comparar àquilo que está reservado. Os olhos não viram, os corações não sentiram, as mãos não tocaram, porque lá, isso que é passível de dores, que é passível de luta, não existe lá. Lá, os corpos serão incorruptíveis de luz. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para o autor e consumador da sua fé. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, agora vem, Senhor. Aleluia. Que nossos corações, Senhor, permaneçam em nome de Jesus, cheios de esperança e de fé, Senhor. Que essas palavras, tudo que foi dito aqui nessa noite, por cada lábio, soe como profecia em nossas vidas, Senhor, na tua igreja, sobre a terra, em todos aqueles que creem, em todos aqueles que estão cheios de esperança, em todos aqueles que estão desejando, Senhor, essa esperança. Que essas palavras soem, Senhor, que achem o destino, Senhor, que lhe apraz. Em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Te exaltamos, te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Dobramos, Senhor, nossos corações. Dobramos, Senhor, tudo que temos e somos aos teus pés, Senhor. Nos dobramos. Reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Porque um dia, diz a tua palavra que não volta atrás, quer creiam ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, passarão diante de ti, e dobrarão os joelhos, e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Podemos sentar, amados. Glórias a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Hoje de manhã, todo dia, meu amado, eu tenho um tempo de manhã de meditação na palavra, mesmo que seja curta. E ouvindo essa última música que nós cantamos, eu lembrei de algo que foi falado numa meditação. Agora eu estou em dúvida se eu li ou se eu escutei, porque eu escuto uma e leio outra. O autor da meditação falava assim, que nós erramos como igreja
quando preparamos a igreja para morrer. No sentido, ele falava no sentido assim, de que nós preparamos a igreja para esperar a morte, a salvação, tendo a certeza da salvação, mas para a morte. Ele falou que é completamente errado. E ele, usando aquele texto que Paulo diz assim, que hoje estamos mais perto da volta do Senhor do que antes, ele falou que o certo é a igreja ser ensinada a viver todos os dias como se fosse o dia da volta de Cristo. Todo dia, meu amado, a gente tem que renovar a esperança do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu mudei meu pensamento, né? Todo dia esperar a volta dele. Porque se eu estiver preparado para a volta dele, eu vou subir com ele. Se eu tiver morrido esperando ele, eu vou encontrar com ele nos ares. Mas o que a gente não pode é esquecer que ele vai vir de volta. Amém? Ele vai vir, ele prometeu. Prometeu que, como diz o pessoal, que ia nascer, né? Os profetas falaram 400, 600, 800 anos antes do nascimento dele, ele nasceu. Falaram que ele ia morrer na mão dos ímpios, o Salmo 22 é um exemplo, e ele morreu. Falaram que ele sairia do antro da terra, glorificado, e ele ressuscitou. Só falta cumprir a volta dele para buscar a sua igreja. Fique de pé no seu lugar, meu amado, e abra, hoje, apesar que tem a ver com a volta de Cristo, mas não é sobre a volta de Cristo, não. Eu quero falar algo muito importante desse tempo que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 16, amém? Epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 16, diz assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Preste muita atenção no que ele está falando. Ele falou assim, olha, eu não fiz vocês conhecerem Cristo a partir de fábulas que os homens inventaram, tá? Aí ele continua, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai eterno, nós estamos diante da Tua palavra. E como é importante, Senhor, podermos te ouvir nesses dias em que vivemos. Que a Tua palavra encontre aqui, Senhor, nessas pessoas presentes, nos irmãos que estão aqui presentes, e aqueles que estão ouvindo, Senhor, pela live da página da igreja, mentes e corações abertos, Senhor, para receber uma boa semente nessa noite. E uma vez lançada, Pai, ela frutifique para a glória do Teu nome. Que os paradigmas, Pai, as fortalezas mentais sejam destruídas, Senhor, para que a Tua verdade possa imperar na mente e no coração da Tua igreja e daqueles que ouvem a Tua palavra. E que a verdade, Senhor, uma vez ministrada, possa levar pessoas cativas à obediência a Cristo para a salvação.
E não a nós, Pai, mas ao Teu nome dai glória. Que não seja eu, a minha capacidade humana, mas o Teu Espírito Santo a ministrar a Sua igreja nessa noite, ó Pai. E não a nós, mas ao Teu nome dai glória, Pai. E que nada, Pai, que seja a nossa volta, as preocupações da mente, as emoções, venham impedir a Tua palavra de ser ministrada na mente e no coração desses irmãos, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Amém. Meu amado, uma coisa que eu queria falar para você, que às vezes algumas pessoas não sabem, é que a Bíblia, como nós temos nas nossas mãos, não é como ela foi escrita no original. A Bíblia no original, ela não tem capítulo, não tem versículo. E isso muitas vezes faz a gente perder a preciosidade do contexto em que as coisas estão inseridas na Bíblia. Porque a gente abre a Bíblia no capítulo, por exemplo, 2, e a gente muitas vezes não lê o que está no capítulo 1. E com isso você perde o entendimento do que está sendo falado. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso no que Pedro escreve aqui. Mas antes, nesse pequeno texto que eu li, é importante você entender duas coisas que Pedro vai falar aqui. Primeiro, ele vai falar que o ensinamento dele, aquilo que ele pregava, não baseava em histórias criadas por homens. Ele diz assim, no versículo de número 16, que ele não deu a conhecer aquelas pessoas a vinda do Senhor Jesus seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Por quê? Algumas pessoas, e nós vivemos isso hoje, e preste muita atenção no que eu estou falando, porque é contra isso que eu vou falar nessa noite. Meu amado, nunca vi a Bíblia ser tão atacada como nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. E por incrível que pareça, por pessoas que se dizem cristãs. E eles falam que muitas partes que estão aqui na Bíblia são... não veio de Deus. São compêndios, compilações de histórias mitológicas. Você acredita nisso, meu amado? Que estão falando isso da Bíblia? Eles estão querendo destruir a autenticidade da Bíblia. E Pedro está falando aqui, olha, eu não preguei para vocês algo que homens inventaram. Fábula, meu amado, é uma história onde usa animais, coisas, para poder ensinar as pessoas um senso de moral. Fábula significa isso. Depois você pode procurar lá. Então, uma fábula para criança é uma história que você conta onde o lobo fala, onde o coelhinho conversa, e o sentido daquilo, de uma fábula, é dar o quê? Um ensinamento moral. É ensinar algo bom. Só que a Bíblia, ela não vem ensinar para a gente algo bom. Ela vem falar do que é bom. Ela vem falar daquilo que é moralmente certo. Ela vem falar daquilo que Deus revelou para o homem para que o homem não vá para o inferno. Então não é uma fábula. Então Pedro começa a falar assim, olha, eu não estou contando uma história, uma fábula engenhosamente inventada por um homem. E ele usa dois argumentos seríssimos, meu amado, aqui. Ele fala assim, nós mesmos fomos testemunhas oculares. Ele fala assim, eu vi Cristo. E Pedro poderia ter falado assim, eu andei sobre o mar, e quando eu afundei, ele me levantou e andei com ele de novo até entrar no barco. Porque foi 2 vezes que ele andou, viu, meu amado? A gente fala só da primeira parte. Mas ele foi até Jesus, afundou, e Jesus levantou ele, e os dois foram junto para o barco. E ele poderia ter falado isso aqui, mas ele lança mão de algo que está escrito lá em Mateus, capítulo 17. Não precisa abrir não, vou citar aqui. 17, do 1 ao 9, Marcos, capítulo 9, do 2 ao 9, Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36, que é a transfiguração de Cristo. Não sei se irmãos lembram dessa passagem. Cristo chama Pedro, Tiago e João para subirem ao monte com ele, e lá no monte, diz a Bíblia que, nesses capítulos que eu citei, que Jesus se transfigurou. Transfigurou o quê? Ele mostrou a glória dele, a glória original e a glória que nós vamos ver. E naquele momento, meu amado, a Bíblia diz que apareceu Moisés e o profeta Elias ao lado dele. Eu não quero entrar no mérito do que os dois estavam fazendo ali, tá? Outro dia, mas aí Pedro vai citar assim, ó, no versículo seguinte: nós a ouvimos, a voz, qual voz que falava assim? Que este é meu filho amado e nele eu me comprazo, a ele ouvi.
Então, o primeiro argumento que Pedro vai usar aqui, ele vai falar assim, olha, eu não estou contando uma fábula para vocês, eu estou falando daquilo que eu vivi. E uma das experiências que eu tive foi quando eu vi a glória dele manifestar naquele monte, e uma voz que saiu da nuvem falando que ele era o meu filho, Deus falando. E a Bíblia fala, meu amado, que eles ficaram horrorizados com aquilo que eles viram. Que ao ponto deles, entre aspas, terem até um tipo assim, um colapso, desmaiar, né? Que Jesus chega lá, tem que acordar, vamos embora. Na hora que eles levantaram, eles falaram, mas cadê Elias? E não estava mais ali. E ele lança a mão de uma coisa muito importante que você precisa aprender. Porque nós temos um outro tipo de experiência com Cristo. A experiência que nós temos com Cristo hoje, como igreja, meu amado, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, amém? E quando eu falo da presença do Espírito Santo, eu não estou falando de manifestação de dons. Eu estou falando de uma intimidade que você desenvolve. Eu não estou falando de manifestação de dom, de cura, de falar em língua. Eu estou falando de uma intimidade, onde você abre a Bíblia e o Espírito Santo vem e te ensina a Bíblia. Se você não experimentou isso, você precisa buscar. Mas, voltando para Pedro, ele fala assim, primeiro, eu não estou inventando fábula, eu estou falando de algo que eu vi. Segundo, isso aqui é tremendo, ele fala assim, no finalzinho desse trecho que eu li, ele fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada, ele lança a mão o quê? Do Antigo Testamento. Ele fala assim, olha, Jesus é o Cristo, primeiro, porque eu vi a manifestação da glória dele. Segundo, porque tudo aquilo que nós vimos, nós ouvimos e lemos no Antigo Testamento, ou seja, as profecias, o livro da lei, os livros poéticos, né, salmos, provérbios, que apontam para Cristo, Pedro vai falar assim, nós vimos cumprir nele. Aí você fala assim, como? Meu amado, é igual eu falei, 600, 400, 500 anos antes, falaram que Jesus ia nascer em Belém, que no meio dos animais ele seria encontrado. Eu só estou dando alguns exemplos. Aí você imagina esse homem que, além de ter visto a glória de Deus manifestar no monte, além de ter andado no mar de mãos dadas com Jesus, depois que ele afundou e Jesus pegou ele, além de ter visto Jesus morrer na cruz, ele viu o túmulo vazio e Jesus subindo ao céu. Então ele fala assim, eu fui testemunha disso tudo. E ele fala assim, e por isso eu posso falar que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento são profecias, e também não são fábulas, não são baseados em história, em mitologia, são verdades reveladas por Deus para manter em nós, fazer crescer em nós a fé. É por isso que ele fala assim, então, que no versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi um homem que inventou, meu amado, a Bíblia. Não foi um homem. É impossível, meu amado, alguém falar que a Bíblia é mentirosa, porque ela fala de coisas que aconteceram séculos antes. Tem profecias na Bíblia de 800 anos, meu amado, e é comprovado pela história que o profeta escreveu e depois de 800, 500, 600 anos se cumpriu. Tem homens na Bíblia que o nome deles foi citado, meu amado, antes mesmo de que eles tivessem nascido. Aí você fala assim, como pode isso? Um homem inventar uma fábula tão bem feita assim, a ponto, né, de adivinhar o que ia acontecer. Pode ser que alguém acredite, né, que eles adivinhavam. Mas Pedro fala assim, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meu amado, a Bíblia não é um livro comum. Não existe um livro mais perseguido no mundo do que a Bíblia. Não existe no mundo um livro que eles tentam destruir, tentam desacreditar como a Bíblia. E eu estava ali sentado, enquanto estava fazendo louvor, eu gosto de orar um pouquinho antes de pregar, e o Espírito Santo começou a me lembrar de algumas coisas. É interessante, né? Porque o diabo, durante todo esse tempo, primeiro ele lutou contra o povo de Israel. Tentou dizimar o povo de Israel de tudo quanto é jeito, porque ele sabia que Jesus viria. Ele não sabia quando viria, ele não sabia quem seria, mas ele sabia que a semente da mulher que foi prometido lá no Éden ia nascer, ia combatê-lo. Então ele tentou destruir Israel de tudo quanto é jeito. Mas você sabe qual foi a forma que Satanás, o diabo, mais conseguiu, vamos falar assim, minar o povo de Israel? Foi fazer eles desviarem da verdade. Foi fazer eles desviarem. Toda vez que Israel pecava, toda vez que Israel
deixava de seguir ao Deus verdadeiro, toda vez que Israel seguia a cultura do povo da época, que tinha a ver com outros deuses e outras práticas que a Bíblia condenava, condena e vai continuar condenando. Toda vez que Israel fazia isso, o inimigo prevalecia sobre Israel. Então o diabo sabe, meu amado, que enquanto você tiver isso aqui, como a verdade de Deus, e você seguir os princípios que estão aqui, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas para isso você precisa crer. Aí você fala assim: por que Pedro falou isso? Aí nós vamos entrar no que eu quero pregar nessa noite. Como eu falei para você, meu amado, a Bíblia, como nós temos hoje, aí você fala assim: então o homem mudou a Bíblia. Não, não mudou. Deus vai dando capacidade ao homem para facilitar as coisas, né? Eu não lembro a certo a data, mas depois de um certo tempo, quando foi feita uma compilação para o latim, e começou a Bíblia a tomar forma do jeito que nós conhecemos hoje, com capítulo e versículo. Eu esqueci o nome do camarada lá que começou a fazer essa divisão. Aí eu falei para você que, às vezes, você lê um trecho da Bíblia, você não sabe a profundidade que é, porque, às vezes, a gente para no primeiro capítulo, naquele versículo, e não lê. Agora, vamos ler. Por que Pedro falou isso aqui no capítulo 1? Vamos ler agora o capítulo 2. Você vai ver contra o que ele está falando. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2. Ele vai falar assim. Amém? Os irmãos acharam? Então, olha, só para você entender o contexto. No finalzinho do capítulo 1, ele vai falar: olha, nós não estamos pregando Jesus baseado em fábulas e em mitologia. Eu fui testemunha ocular, só estou fazendo isso para você lembrar. Eu fui testemunha ocular do que Jesus fez, da glória dele no monte. E eu vi que as profecias que foram faladas lá no Antigo Testamento se cumpriram nele. Aí você vai entender por que ele estava falando isso. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, ou seja, vai tirar a boa fama, o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Fala lá no finalzinho do capítulo 1, eu não estou pregando baseado em fábula, mas ele fala aqui no começo do capítulo 2 que esses falsos mestres vão usar o quê? Que ele fala aí? Farão comércio de vós palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, você vai entender que lá no finalzinho, no capítulo 1, do 16 ao 21, ele está fazendo uma introdução para combater o quê? Os falsos mestres e a falsa doutrina. E ele usa quais argumentos? Eu fui testemunha ocular, eu vi a glória de Jesus. Ele citou aqui um monte, mas ele poderia, igual eu falei, ele poderia ter citado aqui que viu ressurreto, ele viu o túmulo vazio. Quem conhece a história sabe que Pedro foi um dos que correu no domingo da ressurreição. Ele foi um dos que correu lá e entrou lá no túmulo e viu o túmulo vazio e viu o lencinho dobrado lá na cabeceira do túmulo. Ele poderia ter falado aqui: eu vi Jesus subir, gente, para o céu. Mas ele usa um argumento muito forte. Por quê? Porque é para nós hoje. Ele fala assim: e também eu vi todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo Jesus. Por que ele está falando isso? Porque ele estava falando que toda a autoridade da palavra de Deus é incontestável. A palavra de Deus, meu amado, eles podem falar contra ela. A palavra de Deus, eles podem tentar desacreditar a palavra de Deus, mas por causa do que ela mesma fala e daquilo que ela prova que eles não conseguem. Aí eu vou entrar mais rapidinho na parte que eu falei. Mas por que você tem essa certeza, irmão?
Meu amado, a maior certeza que eu tenho, que prova para mim que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é que o Espírito Santo habita em mim. Eu volto a falar para você, eu não estou falando de falar em línguas, não estou falando de dons, de manifestação de dons. Eu estou falando de uma pessoa que conversa com você, meu amado. Eu estou falando de uma pessoa que quando você dobra o joelho, ele te ouve. E quem fala que isso ia acontecer é Jesus Cristo. Ele fala assim, é importante que eu tenha que ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. E quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e vão guiar vocês, os discípulos, o mundo, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. E vocês são discípulos, são meus discípulos, ele vai ensinar toda a verdade. Eu não quero que você levante a mão, mas quem aqui leu a Bíblia hoje? Não levanta a mão não, só pensa. Quem aqui leu a Bíblia nessa última semana que passou? E quando eu falo ler a Bíblia, não estou falando de você ler todo o capítulo, mas pelo menos um versículo, 2 versículos, 3 versículos, e fechar o olho e falar, Senhor, me ensina. Amado Espírito Santo, me mostre a verdade. Mas as pessoas preferem ver videozinho de TikTok, né? E acreditam. E vê o videozinho e acredita que aquilo é verdade. Aparece um filho do capeta lá falando as coisas mais absurdas e o camarada acha... Não estou falando que a internet não tenha coisa boa, meu amado. Eu comecei aqui falando que eu ouço uma meditação todo dia e eu ouço pela internet. Já tem anos que eu faço isso. Mas o controle da internet está na minha mão. Amém? É eu que passo o dedinho lá, que mando para um lado, eu mando para o outro. Mas voltando aqui na pregação, meu amado. Então Pedro vai falar o quê? Ele vai usar esse argumento que ele usa lá no finalzinho do capítulo 2. É por isso que eu falei. Você tem que entender a Bíblia que ela não tem capítulos dividindo. É uma carta. E quem já escreveu carta, tem gente que nem sabe o que é escrever carta, porque não usa isso mais, né? Mas quem escreveu carta, eu lembro das cartas que eu escrevia para o meu pai, para a minha família, quando eu estava fazendo treinamento. Sabe que você começa a escrever e vai embora, né? 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, né? Quando mais assunto você vai escrevendo. Mas hoje como chama aquele negócio? Aquele negocinho que eles põem naquelas figurinhas. Hoje é figurinha. E com isso, as pessoas perdem a habilidade de adquirir conhecimento. Porque o conhecimento vem por ler e escrever. Quem não lê e não escreve, meu amado, tende a ter raciocínio mais lento. Eu estou falando sério, meu amado. Não ter capacidade de argumentar. Volte a ler a Bíblia, meu amado. Quer um conselho? Comece lendo o livro de Provérbios. Pule depois para o Evangelho de João. Só nesses 2 eu te garanto que vai te dar uma base de fé que não vai ser brincadeira para o diabo. Mas voltando à pregação. E Pedro então vai falar o quê? Ele vai falar contra os falsos mestres, que usam palavras fictícias. Ele fala assim, eu não uso fábulas, mas os falsos mestres usam mentira. É interessante que quando você vai ler a epístola de Judas, né, ele vai usar algumas metáforas para falar mais ou menos o que Pedro fala, mas de uma forma diferente. E ele vai usar uma metáfora de ondas, entre muitas que ele descreve, ele vai falar de ondas. E eu quero falar sobre 5 ondas nessa noite, meu amado, que veio sobre a igreja e acabou com muitas pessoas dentro da igreja, dizimou ensinos verdadeiros dentro da palavra da igreja. Mas antes eu gostaria de ler Judas. Judas só tem um capítulo, a carta bem curtinha, né? Judas talvez não gostava de escrever muito não, mas o que ele escreveu é muito importante. Epístola de Judas, aí tem que falar capítulo 1 porque só tem um capítulo, né? Mas a gente costuma falar só Epístola de Judas porque já sabe que é só um capítulo, então é só nele que você vai achar. De vez em quando tem uns pregadores que brincam, né? Judas capítulo 5, aí as pessoas ficam lá procurando, né? Então Judas só tem um capítulo. A partir do versículo 3, preste atenção no que ele vai falar. Eu vou ler versículos saltados, tá? Eu não vou ler todo o capítulo não. O versículo 3 ao 4, ele diz assim, amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, da salvação que nós temos, foi que me senti obrigado, ou seja, o Espírito Santo, né, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Meu amado, a fé é algo a ser conquistado. A fé não é algo que a vada madrinha aparece para você de noite, pega a farinha e toca na sua cabeça e no outro dia você tem fé. A fé é cultivada, meu amado. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem por exercitar a palavra de Deus. A fé vem por conhecer a palavra de Deus. Se você não exercita isso, meu amado, a sua fé não vai crescer. Como que eu posso orar para algo se eu não sei quais as promessas que tem na Bíblia? E a gente fica ouvindo pessoas mandando a gente fazer as coisas mais absurdas, baseado na palavra de Deus, e acha que aquilo vai alimentar. Não vai, a fé é algo que você exercita, meu amado. Aí ele diz assim, foi que me senti obrigado a corresponder a você, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Você sabe o que é dissimulação? É um fingimento. A dissimulação é que é camarada que finge que é uma coisa, mas não é. Com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meu amado, eles primeiro mandaram tirar a cruz dos lugares. Depois, agora eles estão querendo tirar a Bíblia dos lugares, sua mente e do seu coração. E daqui a pouco, meu amado, não vai ter mais nada que aponta para Cristo. É assim que o diabo age. Ele vai minando, ele vai tirando as coisas. Diz assim, e Judas diz aqui, só lembrando, meu amado, que Judas, no começo da epístola, aí, ele fala assim, Judas, irmão de Tiago. Judas era irmão de Jesus Cristo, para quem não sabe, tá? Jesus tinha irmão. Né? Tem gente que não sabia disso, né? Maria teve mais filhos. Ninguém sabia disso. Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. É interessante que Judas fala assim, irmão de Tiago, fala assim, irmão de Cristo. Aí não você vai ler a epístola de Tiago e fala assim, Tiago, irmão de Cristo, irmão de Salvador. Porque Judas não é o Judas que traiu, porque senão não podia ter escrito, porque Judas suicidou, né? É o outro Judas. E era irmão de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, negam o nosso único e soberano Jesus Cristo. Meu amado, se tirar, preste muita atenção, Cristo da Bíblia, se apagar a história de Cristo, não há salvação. Vocês estão entendendo o que o inimigo está fazendo? Ele está apagando o único meio que nós temos de salvação. Aí eu vou pular para o versículo 12. Ele diz assim, ele falando destes homens ímpios, né, que ele cita aí no versículo número 3 e 4, no versículo 12, ele fala assim, estes homens, ou seja, esses ímpios que usam a mentira, a dissimulação, o que querem transformar em libertinagem a graça de Deus e negam a salvação que há no soberano Senhor Jesus Cristo, versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, bancandeando-se juntos sem qualquer recato, ou seja, não respeita nada. Mas eu vou ler um pouquinho, porque eu quero falar de outra coisa que está aqui. Aí ele fala assim, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas repelidas pelo vento. Imagina você plantar alguma coisa, esperar uma chuvinha para fazer aquilo brotar, aí vem aquela nuvem assim bonita e depois as nuvens vão embora, ou seja, não produz nada. São nuvens que não produzem nada, não tem água nenhuma. Preste atenção agora, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos. Meu amado, isso aqui é muito sério. Jesus falou assim, que vocês vão conhecer os falsos mestres pelos frutos. Aí Judas vai falar assim, estes são árvores em plena estação de fruto, ou seja, quando deveriam estar produzindo frutos e não estão. Aí ele continua, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13, é aqui que eu quero falar, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Essas pessoas, meu amado, que usam a mentira para torcer a palavra de Deus, que querem negar Cristo Jesus, que querem falar que a igreja manipula os seus membros, são pessoas que estão condenadas à escuridão das trevas. Quem diz isso é a Bíblia.
no versículo 13, no comecinho, diz assim, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Às vezes a gente lê, a gente não entende a metáfora. Não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ir para alguma praia. E não sei se você teve a oportunidade de ver o que acontece com uma praia depois de uma tempestade. Não sei se alguém já passou um final de semana e teve a oportunidade de ver que teve uma tempestade em alto mar. E você, no outro dia, foi lá caminhar na praia. Aí você chega na praia, no primeiro dia, está tudo bonitinho. Aí, quando vê, chega à noite, fica tudo assim, escuro, com nuvens, tempestade, dá raio, relâmpago. O mar se revolta. No outro dia, você vai no mar, meu amado. Na praia, toda sujeira. Não é isso que acontece? Vai para o mar. O mar traz e põe ali na frente da praia. E todo mundo chega a ver o quê? A sujidade. Interessante que o mar está tão poluído que de vez em quando você encontra até coisas que não convém que o mar traz de volta. E é nessa metáfora, nesse acontecimento que Judas está falando, que essas pessoas, meu amado, que ensinam, torcem a palavra de Deus, que trazem uma teologia mentirosa, elas, na verdade, são como ondas do mar que traz a sua sujidade. Na realidade, o que elas estão trazendo é a sujeira que está no coração e na mente delas. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Eles estão lá paradinhos. De repente, eles se movimentam e começam a trazer toda a sujeira. Lembre-se que Jesus falou que a maldade, toda a maldade que há no mundo, sai de onde? Do próprio coração humano. Do coração que está distanciado de Deus. Aí Jesus fala o que sai, né? Prostituição, lascívia, homicídio, e vai por aí afora. Idolatria, e vai por aí afora. E Judas está usando aqui essa metáfora para falar que essas pessoas que simulam ensinamentos, que ensinam ensinamentos falsos, na realidade, muitas vezes, elas estão trazendo o desejo que elas têm no coração, mas que a palavra de Deus diz que eles não podem praticar aquilo, mas eles querem não só praticar, como quer te convencer que aquilo não é pecado e que você pode fazer que não tem problema. Os irmãos entenderam o raciocínio? E baseado nisso, meu amado, eu quero falar, então, de 5 ondas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. É um assunto muito profundo, meu amado. Em meia hora, eu não vou conseguir falar todos os detalhes. Mas se você ouvir um pouquinho, depois tiver a curiosidade de aprender um pouco mais, você vai ver como que é sério. O que Pedro fala e o que Judas, vamos falar assim, confirma aqui na sua epístola. Eu me converti em 1993. Já tem um tempinho, né? E quando eu converti, meu amado, a igreja brasileira já sofria com uma dessas ondas teológicas. Eu pus o nome aqui de ondas teológicas do engano. E essas ondas vieram, e elas vêm de tempo em tempo, assolam a igreja, mas ultimamente elas têm sido mais constantes. Mas quando eu me converti, o pastor já conheceu isso antes de mim, havia uma teologia que chamava a teologia da prosperidade. Então, a primeira onda que eu conheci, eu vou falar a partir da minha vivência na igreja, viu, meu amado? Amém? Então, pode ter um pouquinho de diferença se você for estudar isso, vai ver um pouquinho de diferença, mas a teologia da prosperidade talvez seja a mãe de todas as outras que eu vou citar aqui, ou pai, não sei. Mas essa teologia da prosperidade, meu amado, ela já estava atuando no mundo, principalmente nos Estados Unidos, há uns 20, 30 anos antes. Mas na década de 80 que ela começou a chegar aqui no Brasil. E eu me converti, como eu falei, em 1993. E eu entrei na igreja, conheci a igreja de um jeito e vi isso assolar a igreja de uma forma, assim, perniciosa. O que a teologia da prosperidade prega? Eu vou falar aqui o que essas teologias têm de mentira e vou te mostrar na Bíblia como que a própria Bíblia contraria o que essas pessoas que pregam e ensinam isso, como que a própria Bíblia falam que eles estão enganados. Amém?
A teologia da prosperidade é uma doutrina, meu amado, que se diz cristã, que defende que as bênçãos financeiras é o desejo de Deus para qualquer um. E isso é um princípio que eles pegaram no Antigo Testamento porque veio dos judeus. E até hoje eles falam que os judeus são as pessoas mais ricas do mundo. Não sei se eu ouvi falar isso, né? Eu não posso falar se é verdade. Eu conheço muitos judeus que realmente são trabalhadores e por isso, amém? São abençoados. Eles têm uma capacidade diferente. E baseado em algumas coisas do Antigo Testamento, eles falaram assim que depois que você aceita Cristo, a sua vida não tem mais problema. Problema financeiro acabou. E o que acontece? Para você conquistar essas bênçãos, você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, ter um pensamento positivo, ou seja, vai lá e faz, e crer que isso vai acontecer e vai acontecer. Meu amado, isso não é fé, amém? Isso não é fé. Eu vou te falar como é que funciona a fé baseado em algo que Deus fala para você. Você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, uma pregação minha, de qualquer pessoa. E durante a pregação, Deus fala algo específico para o seu coração. E o Espírito Santo ministra isso na sua vida de uma forma específica. E Ele fala, vai lá e faz dessa forma, porque dessa forma vai acontecer. Aí você pode fazer, amém? Não é falando para você, vai lá e faz. Tipo assim, vai lá e entra no banco e pega R$1 milhão emprestado, sem você ter aonde cair. Não, cair morto, cai em qualquer lugar, né? Você não tem nada, e você chega lá e pega R$1 milhão porque alguém falou para você, pensamento positivo, crê que vai acontecer. Não é assim que funciona, meu amado. E a teologia da prosperidade, ela fala disso, e ela fala muito mais. Se você pôr no gasofilácio, quanto mais você pôr, mais você tem. Aí eu falo para você assim, isso é mentira? Não, é quase uma verdade. Mas a partir do momento que é quase uma verdade, se torna uma mentira. Porque realmente a Bíblia fala que quanto mais você dá, mais você recebe. Mas isso não é o que a Bíblia determina a gente viver disso. Os irmãos estão entendendo que são coisas diferentes? Não é viver disso. Aí você fala assim, irmão, mas e aquela viúva que foi lá e deu tudo que tinha? A Bíblia fala que ela deu, mas não fala que ela recebeu. Ou tem alguma passagem na Bíblia que fala que ela recebeu mais do que ela deu. Jesus elogiou a atitude dela de ter entregado. Mas eu não quero falar sobre dízimo e oferta. Eu estou falando, meu amado, que usando o dízimo e oferta, a teologia da prosperidade faz com que as pessoas acreditem que ela dá para Deus, ela barganha, ela dá e Deus, entre aspas, é obrigado a dar de volta. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia fala que há um princípio sim, meu amado. Quando você tem um coração disposto a ofertar, a ajudar o próximo financeiramente, materialmente, há sim um princípio por trás que é verdadeiro e é bíblico. Eu também não posso falar que a Bíblia está mentindo. Há sim, só que não é como a teologia da prosperidade prega, né? O que essa teologia criou, meu amado? Essa teologia criou um grande número de cristãos frustrados. O que tem de crente hoje, meu amado, frustrado, cristão que ficou decepcionado com Deus. Eu estou falando de pessoas que eu conheço, meu amado. Pessoas que deram carro, pessoas que deram muita coisa do que tinha e não receberam nem igual de volta. E essas pessoas ficaram magoadas com Deus. Você está vendo como que isso é maligno, meu amado? E quando a pessoa ia lá e falava assim, mas fulano, eu não recebi de volta. Aí a pessoa falou assim, é porque você não teve fé. Isso é maligno, meu amado. Isso é uma destruição da alma e da fé das pessoas, porque por causa disso muitas pessoas hoje não dizimam e não ofertam, e muitas pessoas hoje criticam o dízimo e a oferta, que é um princípio bíblico. Quantas pessoas que você ouve hoje que falam mal do dízimo e oferta porque aprenderam errado, viveram errado, buscaram princípios errados, ficaram magoadas com Deus, ficaram frustradas com Deus e falam mal contra o dízimo e oferta da igreja, porque eles seguiram ensinamentos falsos, mentirosos, enganosos, homens que falavam de forma fictícia, adulando, bajulando, ensinando a barganhar, e é quando aquela pessoa às vezes fazia o que aquela pessoa, ou outra pessoa determinava, ela fala assim, é porque você não teve fé. E isso não é só questão de dinheiro, não, por causa da saúde também, porque de certa forma a teologia da prosperidade fala que a partir do momento que você dá, você não pode ficar doente, só que isso é um outro tipo de teologia. Mateus capítulo 6, 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meu amado, isso aqui é eu acredito que seja o único versículo da Bíblia que põe algo no mesmo patamar que Deus. Você já parou, você já interpretou esse texto?
Está falando que a pessoa chega a um nível de colocar a riqueza no mesmo patamar que Deus e adorar Ele igual. Quando ele fala servir na Bíblia tem a ver com prestação de serviço, e uma das prestações de serviço nossa é a adoração, e a pessoa passa a adorar o dinheiro, as riquezas. Marcos capítulo 4, 18 a 19, Jesus vai falar assim, explicando sobre a parábola da semeadura, ele diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. A pessoa está na igreja, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Meu amado, uma pessoa que acredita na teologia da prosperidade, ela não é outra coisa senão ambiciosa. Senão ambiciosa, porque ela quer de Deus apenas o que Deus pode dar, e não aquilo que Deus é, e não aquilo que Deus deu de verdade para mudar a nossa vida, que é Cristo. Aí ele fala assim, concorrendo, né, com essa ambição, essa fascinação, sufoca a palavra e torna a palavra infrutífera. Quantas pessoas na igreja, meu amado, que estão infrutíferos na fé, porque na realidade elas têm outras ambições, e não buscar Deus por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele fez por nós, que é nos dar a salvação. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: então lhes recomendou, tente cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Meu amado, a teologia da prosperidade gerou duas coisas na igreja: crentes cobiçosos e avarentos. Nunca vi dentro da igreja tantas pessoas. Meu amado, eu não estou falando que você não pode ter. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Em nenhum lugar a Bíblia proíbe de você ter casa, ter carro. Em nenhum lugar na Bíblia proíbe você buscar as melhores coisas. E eu falo para você que, segundo os princípios bíblicos, Deus quer o melhor para nós, sim. Mas isso não é a causa maior do Evangelho. A causa maior do Evangelho é tirar as almas, evitar que as almas vá para o inferno. O resto é consequência da salvação, meu amado. E ele diz assim, Lucas 12, 15, então ele recomendou, tente cuidado, guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que Cristo está fazendo aqui? Destruindo, meu amado, uma doutrina que era uma prática que eu falei para vocês, que veio dos judeus. Achava que só era filho de Deus quem era abençoado com coisas materiais. Os judeus acreditavam nisso, meu amado, os líderes da época de Cristo. Foi por isso que Jesus fala aqui, ó, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é porque uma pessoa é rica que ele é abençoado por Deus, meu amado. Talvez ele seja a pior pessoa que tem na face da terra. Seja um ladrão, um desviador de verba, um camarada que tira o que é dos outros e está lá de boa. Leia o Salmo 73. Leia o Salmo 73. Asaf fala assim, eu olhei para aqueles que eram ricos. E eu comecei a ver como eles não passam dificuldade, como eles são fortes, gordos, como eles comem o que é de melhor, como eles têm bem. Aí ele fala assim, no versículo 15, se não me engano, até que eu entrei no santuário e percebi qual é o fim deles, porque não é os bens que fala que nós somos abençoados. Está cheio de rico aí, meu amado, vivendo de dinheiro, de suor dos outros, e a Bíblia fala que esses homens são malignos. Quem diz isso é a Bíblia. Aí você fala assim, mas por que Deus não faz nada? Porque o que está preparado para eles é pior, muito pior. Porque se você erra, meu amado, e Deus te castiga, Deus te chama a atenção, é porque Ele quer o melhor para você. E Ele te ama. Mas quando a pessoa vai indo, e fala assim, mas não está acontecendo nada com ele. Leia o Salmo 73. Leia o Salmo 73. 1 Timóteo 6 ao 9, 9 ao 10. 1 Timóteo 6, 9 ao 10, diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências incessadas e perniciosas. Você sabe o que é concupiscência? São desejos, meu amado, vontades, ambição, é concupiscência, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Muitos, meu amado, por causa da teologia da prosperidade, se desviaram da fé. Ficaram magoados com Deus, decepcionados com a igreja, porque deram e não receberam. E eu vou falar para você, Deus não tem compromisso em nos dar nada, Ele já deu tudo que nós precisamos.
Cristo Jesus. E a Bíblia fala que nele sim nós somos ricos. Aí você fala assim, irmão, mas para você é muito fácil. Creia, meu amado, experimente o que Deus pode fazer na sua vida. Apenas creia. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vai falar qual que é a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Lembra que eu falei que Cristo pôs o dinheiro no mesmo patamar que Deus? Paulo vem cá e confirma, porque a avareza, quando a pessoa quer muita riqueza, muito dinheiro, se torna uma idolatria. Hebreus capítulo 3, versículo 5, o autor de Hebreus, que alguns falam que é Paulo, mas não querem entrar no meio, diz assim, seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza, meu amado? Cobiça e avareza são duas coisas que andam juntas. Geralmente quem é cobiçoso é avarento. O cobiçoso, ele quer tudo a todo custo, sem esforço nenhum, e quer acumular. O avarento, depois que acumula, ele não compartilha com ninguém. Os irmãos entenderam? Geralmente quem é avarento é porque foi cobiçoso. Ele junta, aí está rico. Aí ele fala assim, é o camarada lá da parábola, né? Tenho muito, produziu muito, aí ele fala assim, agora eu vou me regalar. Ele nem pensou em ajudar o próximo, em fazer algo que Deus pediu para ele. Ele pensou naquilo que ele podia fazer. Cobiça e avareza andam de mão dadas. E todas as duas, meu amado, é idolatria. Essa é a primeira teologia, meu amado, que vem varrendo o Brasil e o mundo afora desde a década aí no Brasil, especificamente da década de 80, 70, 80 e até hoje. A segunda onda, meu amado, que chama Teologia da Missão Integral. O nome é até bonito. E o princípio é bíblico. O problema, meu amado, dessas teologias, é que elas usam coisas que estão na Bíblia. Elas usam princípios que são verdades. O que a teologia da missão integral ela prega? Que a missão cristã deve ser holística. O que é uma coisa holística? Que envolve tudo. Então eles usam os princípios que o Evangelho foi feito para redimir corpo, alma e espírito. Os irmãos entenderam? Um homem todo completo. Aí eu falo para você assim, se é verdade isso, por que os corpos que vão ressuscitar serão transformados em outro corpo? Eu não estou falando que a Bíblia não fala que a gente tem que cuidar do corpo, que a saúde é algo que Deus preocupa, que nós precisamos procurar Deus quando está doente, procurar não estou falando isso. Eu estou falando dentro de um contexto mentiroso, amém? Os irmãos estão entendendo? Então eles falam que a missão integral, principalmente, que o evangelismo não é só para a salvação, ele tem que preocupar também com a responsabilidade social. E o que é a responsabilidade social? Se do lado da sua casa tem alguém que passa fome, você tem que ajudar. Eu falo para você, meu amado, precisa alguém ensinar isso? A Bíblia ensina isso desde Gênesis. Mas eles fazem disso um ativismo, aí é diferente, amém? Eles pegam algo que é um princípio bíblico, que é real, que nós praticamos, que eu sei que a igreja pratica, de vez em quando a gente vê lá no grupo da igreja, nós temos uma família que está passando necessidade, a gente não quer saber quem é, não é assim que acontece? Aí os irmãos vão lá, quem pode dar isso, quem pode dar aquilo, e nós vamos lá e contribuímos. Isso é um princípio bíblico, amém? Só que eles fazem da missão integral, essa obra social, é como um ativismo, meu amado. É obrigado a fazer, meu amado. Isso é um engano diabólico. A igreja se tornou ativista. E com isso, ela se sobrecarregou de algo que Deus não mandou sobrecarregar. Jesus falou assim que os pobres sempre existirão. A Bíblia ensina, meu amado, que se o meu salário no mês, isso é um princípio que está lá no Antigo Testamento, de quem plantava, e se você não sabe disso, você tem que precisar aprender. Quando sobra um dinheiro no seu salário, meu amado, preste muita atenção para você não entender, para não criar outra doutrina mentirosa aqui errada. Às vezes, quando sobra dinheiro no nosso salário, a gente tem que perguntar para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque existia um princípio lá no Antigo Testamento que era o seguinte, quando sobrava as coisas no campo que o camarada colhia, aquilo que ficava lá, a Bíblia fala assim que ele não podia voltar para recolher. Ele tinha que deixar para os pobres. Os pobres podiam entrar lá, é por isso que a Ruth entrou lá no campo de Boaz e foi pegar espiga. Amém? Era um princípio bíblico. E esse é um princípio bíblico que você não vê falar isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque é um princípio que está na Bíblia. Meu amado, dizimar e ofertar, nenhum lugar da Bíblia fala assim, agora a partir de hoje você não dizima e não oferta mais. Não tem isso na Bíblia, não.
O princípio vem, ele é aplicado de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai revelando para nós. Mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem. E o que essa teologia fez? Ela transformou a igreja em uma ativista social. Então, eu vejo hoje muitas igrejas, meu amado, sobrecarregadas, fazendo obra social, sem se preocupar em levar a salvação. Aí eu vou te dar um exemplo simples e objetivo e você vai entender. Capítulo 6 de João. O que tem lá no capítulo 6 do Evangelho de João? A primeira multiplicação dos pães. Do versículo, meu amado, no começo lá do 1 até o 15, você vai encontrar a primeira multiplicação dos pães. E aí vem Pedro e Jesus fala assim, olha, a Bíblia diz assim, que viu Jesus a multidão, via, né, que eles estavam famintos, virou para os discípulos e falou assim, olha, arrume pão para essas pessoas. Aí o discípulo vira para ele e fala assim, uai, não lembro qual deles, lá fala o nome, fala assim, não, uai, nem se eu tiver 200 denários aqui, eu consigo alimentar esse povo não, hein? Está louco, Jesus? Onde nós vamos tirar pão aqui no meio do deserto? Aí chega alguém e fala para Pedro assim, Pedro, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus faz o quê? Manda sentar em grupos. Eu estou resumindo para você entender, que eu vou ler uma parte aí para você entender o que aconteceu depois. Aí Jesus manda as pessoas sentar e fala que a medida das pessoas, ele foi partindo, foi colocando no cesto, todo mundo comeu à vontade, a palavra diz que eles comeram à vontade, é interessante isso, comeram à vontade até ficar saciado, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aí Jesus mandou juntar o que sobrou, né? E talvez eles tenham repartido, depois não fala. Só que, na hora que você continua lendo a história, diz assim, no versículo de número 26 ao 27, Jesus vai e atravessa o mar. Quando ele chega lá no outro mar, do outro lado do mar, um punhado daquela gente que tinha comido pão estava lá esperando ele. Uai, Jesus, o senhor demorou, onde o senhor estava? Aí Jesus fala assim para eles, versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Preste atenção, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai o confirmou com o seu selo. E a partir dali ele vai desenvolver a pregação sobre o pão da vida. Amém? Aí você fala assim, o que tem a ver isso com a missão integral? Meu amado, se fosse a igreja fazer ativismo social, Jesus tinha falado assim, tinha falado para os discípulos de novo, arruma aí mais um rapazinho com 5 pães e 2 peixes, para a gente multiplicar de novo, que esse povo está faminto de novo. Jesus falou assim, não, vocês vieram atrás de mim porque eu dei pão. Vocês não vieram atrás de mim por causa do sinal que eu fiz, que foi multiplicar o pão. Porque o sinal os convencia de que ele era o Messias. Eles estavam esperando o Messias, mas eles não quiseram a salvação. Eles quiseram apenas o pão que o Messias deu. Infelizmente, uma igreja ativista, meu amado, ela não preocupa em levar a salvação. Ela preocupa em alimentar e não se preocupa se aquelas pessoas estão se convertendo a Cristo. E o princípio do Evangelho primeiro é salvação. Arrependimento para a salvação, e não encher a barriga das pessoas. Aí você fala assim, irmão, isso é um discurso muito duro, mas você tem que entender, meu amado, que uma igreja não pode virar um ativismo social. Ela tem que, as duas coisas andam junto, meu amado, não tem como separar. A partir do momento que uma pessoa vem para a nossa comunidade, e nós temos compartilhar com ele que nós temos, mas este não é o papel da igreja. Trabalho social em si, por favor, entenda o que eu estou falando, em si, não é o trabalho da igreja. Aí Jesus fala para ele, porque vocês vieram atrás de mim por causa do pão. O que tem de pessoas hoje que ficam nas filas, meu amado, de igreja e de outras entidades aí que faz obra social, mas não querem o quê? Trabalhar. Preste atenção no que Jesus falou para eles. Trabalhar por aquilo que o quê? Vai dar o quê? A vida eterna para vocês. Aí ele faz o discurso do pão da vida. Tem uma passagem na Bíblia, meu amado, que é muito sério. Tinha um pessoal lá numa igreja que eu não lembro qual que é agora, que começaram a falar que Jesus ia voltar, quem sabe o que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar. Aí começaram a passar dificuldade, né? Aí Paulo fala assim para ele assim, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma. Aí você fala assim, isso é um discurso? Não, meu amado, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Assistencialismo não resolve o problema da vida das pessoas. O Evangelho resolve. Uma pessoa que é salva, meu amado, ela começa a depender de Deus, e se ela é viciada, ela é abrir mão do vício, ela volta a trabalhar, ela busca. Isso é uma consequência do Evangelho, porque o Evangelho em si é libertador. Assistencialismo mantém a pessoa num ciclo
um ciclo constante de dependência. Isso é coisa maligna. Isso não é de Deus. Eu estou falando sério, meu amado. Me perdoe quem está ouvindo aqui que é de outras igrejas e acha que eu estou pregando. Eu estou falando do Evangelho. Cristo falou assim, vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Ele poderia ter falado assim, continua me seguindo. É claro que lá na frente Jesus multiplicou os pães de novo. Por quê? Porque quando é necessário, a gente tem que... E os irmãos estão entendendo que é diferente? Quando é necessário, quando precisa. Mas a igreja não foi formada para isso, meu amado. Não foi criada para isso. A igreja foi criada para o quê? Pregar o Evangelho no sentido de que a pessoa se arrependa e receba a salvação. Em Atos capítulo 2, versículo 44 a 45, diz assim, falando depois que Pedro faz a pregação lá, que muitas pessoas se convertem, fala assim, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Tem uma turminha que pega aqui e transforma em comunismo, mas aqui não tem nada de comunismo, viu? Tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles não saíram fazendo igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Ah, não. Alguém administrava, aparecia alguém com necessidade, e eles contribuíam. E eu vou falar algo para você, eles contribuíam para os crentes da igreja. Viu, meu amado? Por isso Paulo fala assim, se você tiver que compartilhar, compartilhe primeiro com os domésticos da fé. Os primeiros que nós temos que socorrer são os que estão dentro da igreja. Não estou falando que a gente não pode socorrer quem não é da igreja. Eu estou ensinando princípios que estão na Bíblia. Amém? Por quê? Porque fizeram da igreja, meu amado, um local de ativismo social. E a igreja não foi chamada para ser ativista social. Compartilhar, ajudar o necessitado é uma consequência da salvação que foi gerada em nós. Amém? Então, é claro que eu passo na rua, vejo alguém, independente do credo dela, se eu tenho oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. Mas porque isso é uma consequência, um fruto da salvação gerada em mim, amém? E não faço isso para ser salvo, amém? Os irmãos estão entendendo? A terceira onda, meu amado, que veio sobre a igreja, eu chamo ela de teologia da libertação. A missão integral é o comecinho, eu acho, da teologia da libertação, e essa é terrível, meu amado. Essa dizimou a igreja brasileira. Aí você fala assim, o que é essa teologia da libertação? Eu estou pulando algumas coisas aqui, meu amado, porque isso aqui é um estudo que você tem que sentar e a gente tem que conversar muito sobre isso para você entender. Mas eu estou te dando apenas só uma introdução e já vou adiantar um pouquinho para a gente terminar. A teologia da libertação, meu amado, ela enfatiza a libertação dos oprimidos. E o que ela usa? Ela usa aquele texto lá de Lucas, quando Jesus fala assim, que está em Isaías 61, Jesus fala assim que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos e libertar os oprimidos e pôr em liberdade os que estão cativos. E o que eles fazem com isso? Eles buscam, meu amado, eles têm uma preocupação social com os pobres e a libertação política dos oprimidos. Aqui que está o problema. Ela busca uma justiça social à força, meu amado. Preste muita atenção que eu estou falando, que isso é sério. E você sabe o que essa teologia da libertação fez? Ela criou os nichos. Homem contra mulher, viu? Para quem não sabe, o feminismo está dentro dessa teologia da libertação. As lutas contra o racismo, algumas, não todas, mas a maioria, está dentro dessa teologia da libertação. E o que ela faz? Ela segrega as pessoas, ela separa, põe branco contra os negros. Eu estou falando bem sério para você entender, meu amado. Põe um marido contra a mulher contra o homem, pais contra filho, filho contra pais. Hoje é comum um filho virar para o pai falando assim, você é um burguês. Vocês já ouviram isso? O senhor é um burguês porque o senhor trabalhou, conquistou as coisas e se você não sabe disso, é por causa disso. E isso está sendo ensinado, meu amado, em faculdades de teologia, em púlpitos de igreja. Aí eu falo para você assim, da onde que eles... Eu não vou citar outras coisas que não pode dar até problema. Mas é só você entender o que é minorias aí fora. A teologia da libertação sustenta isso usando os textos bíblicos. E o que acontece, meu amado? Eu vou dar um versículo para você ver que Jesus resolve isso com um versículo, a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28. Eu gosto muito desse versículo, porque quando fala de teologia da libertação, é só ler isso e fala para o camarada, tenta
desfazer isso em Cristo. Gálatas, capítulo 3, 26 ao 28, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Desarte não pode haver judeu nem grego. Ou seja, uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé, segundo a religião deles lá, viu, meu amado? Nem escravo, nem liberto. Uma das lutas que essa teologia da libertação prega, meu amado, é a luta de classe do operário contra o patrão. Aí ele fala aqui, ó, nem escravo, nem liberto. Nem homem e nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meu amado, só faz diferença de classe social, de posição social, de cor de pele, seja lá o que for, uma pessoa que não tem Cristo no coração. Em Cristo, se nós olharmos como a imagem, que todos nós fomos criados na imagem de Cristo, não há separação. É claro que aqui está falando de quem é salvo. Mas o que essa teologia fez? Ela, dentro da igreja, ela criou separação entre classes, entre pessoas, entre cor de pele, entre homem e mulher, por causa de feminismo, por causa de... Quer ver uma coisa absurda? Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando para você entender. Isso vem de uma teologia mentirosa. O camarada olha para o outro e fala assim, aquele lá tem um sítio. Aquele lá tem um sítio. Está sobrando terra no sítio dele, ele não está produzindo nada. Eu vou entrar lá e vou tomar. É dessa teologia. E a Bíblia fala assim que você não pode tomar nada de ninguém, seja lá o que for. Inclusive, entrar na terra dos outros. Está na Bíblia. E aí? Você vai defender o quê? A teologia da libertação defende isso. Nega os princípios de respeitar o que é do próximo, de respeitar a pessoa do jeito que ela é, conforme ela é, independente do que ela seja. E quando eu falo do que ela seja, do que ela pratica, é diferente, meu amado, você falar do pecado e falar da pessoa. Vocês não estão entendendo a diferença? É diferente. A quarta onda, meu amado, essa aqui também é terrível, chama teologia triunfalista. Essa aqui ensina que você nunca pode perder, que você não sofre, que você não pode ter dor. Aí ele fala assim, se você chega aqui, quem acredita nisso fala assim, estou falando de exemplos que eu vi acontecer na igreja, já estou terminando, meu amado. A pessoa chega na igreja e fala assim, eu estou com um problema de saúde. Ah, é porque você pecou. Aí você fala assim, mas de certa forma, meu amado, toda doença é consequência do pecado. Amém? Porque o homem caiu, o corpo começou a sofrer as consequências do pecado. Mas nem toda doença que a pessoa tem é porque a pessoa pecou. Não é porque a pessoa teve um problema financeiro que ela deixou de ser dizimista, não é por causa disso. A teologia triunfalista, meu amado, ela é uma das filhas da teologia da prosperidade, doutrina cristã que se baseia na crença equivocada que, por sermos crentes em Cristo, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracasso ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais. Então, tudo que acontece, ou foi Deus ou foi o diabo. Amém? Se foi ruim, foi o diabo. Se foi bom, foi Deus. Aí eu falo para você, eu já vi gente falar assim, ó. Eu já vi gente fazer negócio escuso, meu amado. Você sabe o que é negócio escuso? É ele passar a perna no outro e virar assim, chegar assim, glória a Deus, Deus me abençoou. Está entendendo o que essa teologia fez, meu amado? Ela acha que você tem que levar vantagem em tudo, que você sempre é vitorioso, que você não pode sofrer nada. Aí, você pega, por exemplo, o Salmo 34, versículo 9. Eu estou resumindo, meu amado, que eu já vou terminar. Salmo 34, diz assim, muitas são as aflições do justo. Uai, mas justo sofre? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os... João, capítulo 14, 27, falou assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou o mundo, como o mundo dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se pode turbar e atemorizar, é porque vai passar problema. Aí, lá no capítulo 16, Jesus vai falar assim, essas coisas, lembra que eu te falei que não existe capítulo nem versículo, né? Do 14 você pula para o 16, 33, você vai falar assim, essas coisas vos tenho dito,
para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo fala que nós vamos passar por aflições. Jesus fala que vai nos dar a paz dele, porque nós vamos passar por aflições, não a paz que o mundo dá. Meu amado, você sabe o que essa teologia triunfalista fez? Criou crentes revoltados com Deus, desestimulados da fé, crentes que não têm resiliência nenhuma. Você sabe o que é resiliência? É a capacidade de passar por dificuldade e esperar que as coisas se tomem um lugar. Você vai se adaptar a uma situação. E só isso, e tem situações que só Deus, meu amado, só a graça de Deus. Você imagina quantas pessoas sofrendo com dores terríveis, doenças terríveis, e ela fica ali firme na fé, porque a fé dela é resiliente, porque ela depende de Deus. Os irmãos estão entendendo? O triunfalista não, quando os problemas vêm, ele fala assim, agora o mundo acabou. E muitos, meu amado, abandonam a fé. E muitos abandonam a fé. Em Filipenses, eu acho que é a melhor de todas. Eu vi um texto que o irmão Rafael colocou lá no grupo da igreja, falando de Paulo, que nunca vi um camarada que sofreu mais do que Paulo. E quando você lê, meu amado, você fala assim, puxa vida, esse camarada aguentou coisa que... Aí Paulo vai escrever o seguinte, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler o 13, depois eu vou ler os outros. Porque o 13 fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. O triunfalista gosta desse versículo. Eu posso tudo, eu vou tudo. Até o dia que vem um problema sério. Só que quando você lê antes, Paulo fala assim, a partir do versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele era resiliente. Não circunstâncias da vida dele afetar a fé dele. Os irmãos estão entendendo? Ele tinha uma fé em Deus inabalável em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Quem não leu o texto do irmão Rafael, lê depois lá. Ele deixou algumas partes lá das varadas, da viagem que ele naufragou, das feras que ele enfrentou. Aí você fala assim, esse homem, se tem um homem de ferro, é Paulo. Aí fala assim, versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Isso aqui ele já estava escrevendo no final da vida, porque passou a maior parte daquilo que está escrito lá. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Aí eu te pergunto, crente passa fome? Passa. Crente tem falta de dinheiro? Tem. E não é porque ele deixou de ser crente, não. É porque o mundo, meu amado, traz reveses na nossa vida. E a teologia triunfalista fala, ela vai culpar sempre alguém das coisas que acontecem na sua vida. E nunca encarar o mundo como ele é. O mundo é mau. O mundo está caminhando para o fim. Jesus falou que nesse mundo, por causa disso, nós teremos aflições. E ele não fala só de perseguição, quando ele fala de aflição, ele está falando de qualquer tipo de aflição. Doença, perseguição, falta de dinheiro, incompatibilidade, briga no casamento, dificuldade com o filho. Isso são coisas da vida, meu amado. Não é porque você é menos crente do que eu, não é porque você tem menos fé do que eu, você acredita no mesmo Deus que eu. As coisas que acontecem, o que tem a diferença? No que Paulo fala que é a experiência. O pastor tem mais experiência do que eu. Eu posso ter mais experiência em algumas coisas da sua vida, na vida profissional, no lidar com as pessoas, na dificuldade financeira, como é que eu saí da dificuldade financeira e posso te aconselhar algumas coisas, por causa da experiência. E a vida vai trazer isso para todos. Não se engane, por mais rico que a pessoa seja, vai ter momentos que ele vai ter medo a ponto de pensar até em suicídio. E o único que pode dar base para a pessoa suportar, como Paulo diz aqui em Filipenses, é Cristo Jesus, é Deus, e baseado na palavra dele. Por isso que crente tem que ler a Bíblia, meu amado. Por isso que cristão tem que ler a Bíblia, porque o que faz a gente passar pelas dificuldades e sair dela são as promessas de Deus na palavra. Meu amado, a coisa mais linda que tem é quando você dobra o seu joelho, está passando por uma luta, e você começa a chorar, não sei se alguém já aconteceu com isso com alguém, e você fala assim, Senhor, eu não suporto mais. Aí o Espírito Santo vem, faz você lembrar de uma promessa. E aquela chaminha que estava apagando, faz assim. Aleluia. E a teologia triunfalista nega isso para você. Ela vai falar que o camarada, aconteceu aquilo na vida dele porque ele pecou.
Eu não estou falando que o pecado não vai trazer consequência. O pecado vai trazer consequência. Pergunte para Davi. Pecou com Betseba e sofreu as consequências do que aconteceu na família dele. O pecado traz consequências, não tem como. Mas não é só o pecado, a vida em si, meu amado. Eu posso ir aqui agora, depois de acabar o culto, indo para casa e sofrer um acidente. Posso ou não posso? Passa não sei quantos mil carros por hora ali, parece um doido lá, embriagado. Mas é porque ele bebeu. Mas são consequências da vida, nós estamos nesse mundo. Os irmãos estão entendendo que tem coisas que vai acontecer independente do que Deus quis, do que Deus não quis, meu amado. Quer ver um exemplo? Eu vou citar alguns exemplos para você. Você acha que Deus queria que Caim matasse Abel? Mas foi uma consequência da maldade do coração dele. Então, por causa, às vezes, da consequência da maldade do que há no coração do homem, nós vamos sofrer. Os irmãos estão entendendo? Eu posso sair aqui não sei, aqui em Bela Vista, mas lá em Varginha, dependendo da hora que você pode ser assaltado. E o cara pode resolver sacar uma arma e dar um tiro. Pode ou não pode? Aí você fala assim, foi Deus que quis isso? Não, meu amado, o coração do homem é mau. E Jesus falou que nesse mundo nós vamos passar por aflições, os irmãos estão entendendo? Aí vem a teologia triunfalista e quer, meu amado, condicionar isso a um desejo de Deus, que Deus queria o mal para você. Não é que Deus queria. Jesus até orou, né? Pai, se possível, né? Os livre do mal, mas eu não peço que os tire do mundo, porque a igreja tinha um papel para cumprir no mundo e nós estamos cumprindo. Meu amado, para terminar, a última onda. Só ler Provérbios aqui, falando de Paulo, né? Provérbios, capítulo 24, 10, diz assim, se te mostra fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas para você ter muita força, meu amado, você precisa ter muita promessa de Deus guardada no seu coração. Amém? Muita fé vem de ler a palavra de Deus. A última onda, meu amado, teologia liberal. É a que nós estamos vivendo agora. Eu acho que eles pegaram tudo das outras, somou e acrescentou mais fermento. O que a teologia liberal prega? A teologia liberal, meu amado, ela é baseada no intelectual. Eles fazem a interpretação da Bíblia não inspirados pelo Espírito Santo, não buscando conhecer a Bíblia naquilo que o Espírito Santo revela, mas simplesmente interpretando segundo o conhecimento humano. E com isso, meu amado, o que eles falam? Isso é terrível. Eu quando ouço algumas coisas, eles falam que muitas coisas que estão no Antigo Testamento é mitologia. É baseado na mitologia dos povos daquela época. Eles falam que muitas coisas que Deus condenou no Antigo Testamento é por causa da cultura da época, que a Bíblia precisa ser o quê? Atualizada para a cultura atual. Porque a teologia deles é intelectual. Amém? Então eles falam assim que à medida que o ser humano vai evoluindo, a Bíblia precisa acompanhar e evoluir. Eles negam, meu amado, os milagres do Antigo Testamento. Eles não acreditam que o Mar Vermelho abriu. Eles não acreditam que Deus mandou as 10 pragas no Egito. E, consequentemente, se eles não acreditam, eles não vão acreditar que Jesus Cristo deixou o túmulo vazio. Os irmãos estão entendendo? Eles vão minando a fé, vão apagando. Meu amado, por favor, se você não lê a Bíblia, volte a ler a Bíblia. E com isso, meu amado, o que eles fazem? O que era pecado, deixa de ser pecado. A teologia liberal, ela torna o que Pedro e Judas falam lá, a graça libertina. A graça é tão grande, é chamado hoje de hipergraça. Depois você pode pesquisar na internet, hipergraça. A graça é tão grande que ela não condena ninguém ao inferno. Mas a graça não condena ninguém no inferno, a graça salva, amém? A graça não condenou, quem condena é o pecado, é os atos que condenam. A graça salva a gente do inferno. Mas a essa graça que eles pregam, a hipergraça, fala assim, que Deus é tão bom, tão amoroso, que não vai permitir ninguém para o inferno. Aí Jesus vem e fala assim, quem não crê, já está condenado. E eles começam a negar muitas coisas da Bíblia. Meu amado, se começam a negar, é interessante que quando você vai ler o capítulo final lá de Apocalipse, que o irmão Rafael pôs lá como introdução do culto de hoje, fala assim, que aquele que acrescentar ou tirar. As teologias mentirosas, elas fazem duas coisas. Ou elas acrescentam, ou elas tiram alguma coisa da Bíblia. Acrescenta, por exemplo, que a cultura está acima da Bíblia. A teologia liberal prega isso, meu amado. A Bíblia
Eu gostei do hino, do primeiro hino que nós cantamos. Tua verdade nunca vai passar. A tua palavra, Senhor, nunca vai passar. A Bíblia não é mentira, a Bíblia não é um livro de fábulas, meu amado, como diz Pedro. A Bíblia é a palavra de Deus, que descreve a história do amor de Deus em se revelar ao homem, preparar uma geração para receber o Salvador do mundo, para que nós pudéssemos ter um meio de salvação. Eu acho que já deu para você entender um pouco, meu amado. Eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar lendo um texto para a gente ir embora. Eu tinha outras coisas aqui para ler. Eu vou ler, antes de concluir, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Só para você entender o que a teologia liberal fala. E o que a Bíblia fala dela. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Sabe o que é uma pessoa jactanciosa? É uma pessoa presunçosa, orgulhosa do próprio conhecimento, tá? Do próprio conhecimento. Arrogantes. Aí torna a pessoa arrogante, né? Ela tem muito diploma. A maioria do pessoal da teologia liberal, meu amado, você vai ler o currículo deles, nossa, você fala assim, peraí, deixa eu passar para mim. Doutor não sei o quê, PhD não sei o quê, mestre não sei o quê, mestre em angiologia, anjo, é porque tem uma angiologia e tem o outro lá, né? Mas é do anjo lá. Mestre em conhecimento do anjo, mestre em coisa espiritual, sei mais o quê. Aí na hora que você vai ver o que a pessoa escreve e prega, você vê que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí Paulo continua aqui: jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. O evangelho liberal, meu amado, ele criou dois tipos de crente na igreja: o humanista e o endonista. O humanista é aquele que explica tudo segundo o raciocínio humano. Amém? O endonista é aquele que vive em busca de algo que lhe dá prazer. Aí vem a questão da lascívia, dos pecados. Por quê? Porque as coisas que era pecado no passado deixam de ser pecado. Eu quero concluir, meu amado, com 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Esse é o último texto que eu vou ler. Gostaria que você prestasse muita atenção. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E eles saíram do nosso meio, da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Nenhuma teologia dessa que mente, meu amado, vem da Bíblia, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Aí ele continua: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é um anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós, o Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna, ou seja, terá salvação. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção, o Espírito Santo, que dele, de Cristo, recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O Espírito Santo, meu amado, foi enviado para nós para uma coisa importante: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar por toda a verdade. Você precisa buscar o Espírito Santo para que você não seja enganado. Fique de pé no seu lugar.
Eu espero sinceramente, meu amado, que Deus tenha falado no seu coração, amém? Espero sinceramente. Senhor, meu Deus, meu Pai, às vezes eu sei que o tempo que temos, Senhor, é um pouco escasso, diante de tantas coisas que é preciso ser dita. Mas eu creio que o pouco que foi falado nessa noite, Pai, é o suficiente para despertar nesse irmão que está aqui e aqueles que têm ouvido, Pai, essa pregação nessa live, em desejar conhecer mais a Tua verdade. E eu te peço, como João escreveu, Pai, que a unção que está em nós, o Espírito Santo, possa ensinar cada um que está aqui, Pai. Que ao debruçar sobre a Bíblia, ao escutar uma pregação, ele possa julgar, Pai, se aquela pregação tem a verdade que vem do Senhor ou se é uma manifestação do anticristo, através de muitos anticristos que têm surgido nesses últimos dias, como João disse. Eu te peço que nenhum irmão, Pai, que a sua igreja, Senhor, aqui presente, as que estão no lar ouvindo, não seja enganada, Pai, por nenhum espírito enganador, por nenhuma sutileza do inimigo que usa, Senhor, manipulação da Tua palavra para enganar aqueles que buscam com sinceridade o Senhor. Amado Espírito Santo, que o Senhor venha convencer a cada um que está aqui o que foi dito nessa noite veio do Senhor e não de mim. E que uma vez, Senhor, os convencidos, que eles possam, Senhor, prosperar em buscar a verdade que vem do Senhor. Em o nome de Cristo Jesus nós te pedimos que a Tua palavra frutifique para aquilo que ela foi liberada. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu acho que eu escrevi errado aqui, é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, né? Do 3, 1 ao 5? Amém. Eu acho que escrevi alguma coisa, o irmão consertou aqui. Meu amado, antes de encerrar, vamos orar, né? Pelos projetos da igreja, pela vida da Laís, uma bebê que está no ventre, e ela precisa ganhar peso, né? A família mora em São Paulo. A irmã Fátima pede oração por sua recuperação, da cirurgia. Nós temos aqui visitando hoje a Esther, a Raquel, a Helenice e a Gisele, é isso? Amém? Estão aí? Quem que é? Está ali, uma. Esther, Raquel, sejam bem-vindas, amém? Que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Aniversariante da semana é a irmã Leia. Amém? Vamos orar? Senhor, amém? A irmã Cláudia também? Passou, né? Foi sábado, né? Foi sábado, né? Foi sábado? Hoje? Amém. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Queremos te pedir por cada trabalho da igreja, Senhor, pelo Arte e Movimento, o curso Teologia, o culto, Senhor, de clamor e oração, onde as pessoas podem vir participar, orar conosco. Senhor, pelo encontro dos jovens no sábado, o trabalho com as crianças e os cultos que temos feito, Senhor, nos domingos à noite. Te pedimos que essa igreja permaneça sempre assim, Senhor, em movimento para a glória do Teu nome, fazendo aquilo que Te agrada, buscando, Senhor, por aqueles que querem comungar conosco uma fé verdadeira, baseada na Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que está à frente desse trabalho, o trabalho do Arte e Movimento, Senhor, o curso Teologia, Senhor, aqueles que vão ministrar no culto de oração, Senhor, o culto, Senhor, o encontro de jovens no sábado e aqueles que trabalham com as crianças. Que o Senhor dê sabedoria, ânimo e força, Senhor, e que não venham desistir daquilo que o Senhor confiou às mãos dele e que possa prosperar, Pai, frutificando para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, pela vida da Laís, uma bebê, Senhor, cuja família pede, Senhor, para que ela venha ganhar peso. Senhor, o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Senhor, o Senhor fez com que uma criança manifestasse, Senhor, louvor diante do Salvador no ventre de Isabel, quando Maria foi visitar. O Senhor vê uma criança no ventre, Senhor, desde a concepção, porque o Senhor a faz existir segundo a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toque nessa criança que está no ventre, Senhor, dessa mãe, que essa criança venha se desenvolver, Senhor, com perfeição e que possa ser, Senhor, a manifestação de um milagre do Senhor para que o Teu nome seja glorificado e que a família venha testificar do Teu poder e da Tua glória. Nós oramos também, Senhor, pela irmã Fátima que está se recuperando da cirurgia, que o Senhor possa, Senhor, revitalizar, Senhor, dar ânimo, Senhor, à Tua filha, e que tudo aquilo que foi feito, Pai, venha cicatrizar, venha, Senhor,
melhorar, Senhor, segundo a Tua vontade, e que ela tenha uma recuperação perfeita, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por cada visitante que está aqui, e te pedimos, Senhor, pelas aniversariantes, a irmã Leia, que fará aniversário no dia 28, amanhã, e nós oramos, Senhor, pela irmã Claudinha, que fez aniversário na semana que passou. Nós te pedimos que o Senhor derrame sobre ela, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai, e que aquilo que está no coração delas seja um presente do Senhor para a vida delas, e que elas venham testificar do Teu cuidado para a vida delas, Senhor, como elas são preciosas para o Senhor. Que elas tenham um ano abençoado, Pai, e possam ver a Tua mão, Pai, um novo ano de vida, a Tua mão agindo, Senhor, na vida delas a cada amanhecer para a glória do Teu nome. Nós nos despedimos aqui, Senhor, te pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, a cada família que está aqui representada e aqueles, Senhor, que ouviram essa pregação, participaram, Senhor, pela live, sejam, Senhor, tocados pelo Teu poder. Em o nome de Cristo Jesus, abençoa a nossa nação, continua trabalhando sobre o Brasil, Pai. Senhor, abençoa essa comunidade Bela Vista, Senhor, cidades circunvizinhas, Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui, Senhor, nessa cidade, através da nossa igreja e das igrejas, Senhor, que aqui fazem presente e glorificam o Teu nome. Em o nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça bendita que há em Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje, até a vinda do Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Cumprimente seu irmão e vamos na paz do Senhor, amém?